Olá, tudo bem? Espero que sim. Quer conhecer os melhores livros para estudar a doutrina espírita? Então vem comigo. Esse é o canal Viver Espírita, por Elizabeth. Hoje eu venho te apresentar essa obra, Leis de Amor, psicografada por nosso amado Chico Xavier e Valdo Vieira, e ditada pelo autor espiritual Emmanuel. E é claro, vamos saber o que Emmanuel diz a respeito da obra. Articulamos nosso esforço modesto à base de questionários e explicações, tão simples e tão reduzidos quanto possível, relacionando sugestões para o entendimento mais amplo entre os estudantes da fé raciocinada que Allan Kardec nos preceitua, ao reviver o Evangelho do Cristo. Obviamente, desse modo, entregamos aos leitores amigos pálidas sementes do trabalho metódico que nos cumpre efetuar no estudo crescente da doutrina espírita, para solucionar o problema da dor nas leis do destino, no âmago do qual surpreenderemos invariavelmente o divino amor extinguindo as deficiências humanas. Esta obra é baseada em perguntas e respostas sobre causas das doenças, família, divórcio, aborto, parentesco e outros assuntos. E está dividida em 8 capítulos. Então, vamos à nossa pequena prévia. Estudar e aprender um pouquinho com Emmanuel. Causas espirituais das doenças. O que estrutura espiritualmente o corpo de carne? O corpo espiritual ou perispírito é o corpo básico constituído de matéria sutil, sobre o qual se organiza o corpo de carne. O que faz o espírito antes de reencarnar-se, visando a própria melhoria? Antes da reencarnação, nós mesmos, em plenitude de responsabilidade, analisamos os pontos vulneráveis da própria alma, advogando em nosso próprio favor a concessão dos implementos físicos que, em tempo certo, nos imunizem ante a possibilidade de reincidência nos erros em que estamos incursos. Todas as enfermidades conhecidas foram solicitadas pelo espírito do próprio enfermo antes de renascer? Nem sempre o espírito requisita deliberadamente determinadas enfermidades, de vez que, em muitas circunstâncias, quais aquelas que se verificam no suicídio ou na delinquência, caímos de imediato na degregação ou na insanidade das próprias forças, lesando o corpo espiritual, o que nos constrange a renascer no berço físico, exibindo defeitos e moléstias congênitas, em aflitivos quadros expiatórios. Qual a advertência de Jesus para que nos prevenimos os males do corpo e da alma? Assinalando as causas distantes e próximas das doenças de agora, destacamos o motivo por que os ensinamentos da doutrina espírita nos fazem considerar com mais senso de gravidade a advertência do Mestre. Orai e vigiai, para não cairdes em tentação. Sobre parentesco e filiação, qual a conexão entre consanguinidade e o destino? Nos elos da consanguinidade, reavemos o convívio de todos aqueles que se nos associaram ao destino, pelos vínculos do bem ou do mal, através das portas benditas da reencarnação. Que precisamos para vencer na luta doméstica? Devemos revestir-nos de paciência, amor, compreensão, devotamento, bom ânimo e humildade, a fim de aprender e vencer na luta doméstica. No mundo, o lar é a primeira escola da reabilitação e do reajuste. Todo laço de parentesco possui razão de ser? Ninguém possui sem razão esse ou aquele laço de parentesco, de vez que o acaso não existe nas obras da criação.
As consequências dos crimes obscuros dos homens terminam com a morte? Dramas passionais, crimes que não foram investigados pelos juízes humanos, tragédias íntimas e assaltos na sombra, cujos protagonistas sabemos identificar por vítimas e carrascos, não desaparecem no silêncio do túmulo, porque a vida prossegue além da morte, desdobrando causas e consequências. Sobre divórcio, suicídio e aborto. Qual a função essencial do lar e da família? No caminho familiar, purificam-se impulsos e renovam-se decisões. Nele encontramos os estímulos ao trabalho e as tentações que nos comprovam as qualidades adquiridas, as alegrias que nos alentam e as dores que nos corrigem. Como é encarado o divórcio nos planos superiores do espírito? O divórcio, conquanto às vezes necessário, não é caminho salvador quando lutas se agravem. Ninguém colhe flores do plantio de pedras. Só o tempo consegue dissipar as sombras que amontoamos com o tempo. Só o perdão incondicional apaga as ofensas. Apenas o bem extingue o mal. Como é interpretado o aborto nos planos superiores da vida espiritual? O aborto provocado, mesmo diante de regulamentos humanos que o permitem, é um crime perante as leis de Deus. Sobre obsessão. Em que tempo e situação nos podem atingir os fenômenos deprimentes da obsessão? Salientando-se que o pensamento é a alavanca de ligação para o bem e para o mal, é muito fácil perceber que os fenômenos deprimentes da obsessão podem atingir-nos em qualquer condição e em qualquer tempo. Qual a solução mais simples ao problema da obsessão? Consagramos-nos à construção do bem de todos, cada dia e cada hora, porquanto caminhar entre espíritos nobres ou desequilibrados, sejam eles encarnados ou desencarnados, será sempre questão de escolha e sintonia. Sobre o tratamento das doenças e o espiritismo. Como funcionam os ensinamentos espíritas na cura dos males que infelicitam as criaturas humanas? Os ensinamentos espíritas, despertando a mente para a necessidade do trabalho e do estudante espontâneo, preparam a criatura em qualquer situação para a obra do aperfeiçoamento próprio e, desvelando a continuidade da vida para lá da morte, patenteiam ao raciocínio de cada um que a individualidade não encontrará além túmulo qualquer prerrogativa, e sim a felicidade ou o infortúnio que construiu para si mesma através daquilo que fez aos semelhantes. Em que fórmulas essenciais se baseia a terapêutica espírita? Com os ensinamentos espíritas aprendemos que os atos de bondade, ainda os mais apagados e pequeninos, são plantações de alegrias eternas e que o perdão incondicional das ofensas é a fórmula santificante para a supressão da dor e renovação do destino. Queres saber mais? Queres estudar mais? Está aqui. Linda obra. Muito aprendizado para nós. Se você gostou do conteúdo, dá um joinha para mim, inscreva-se no meu canal e continue comigo nessa jornada maravilhosa sobre literatura espírita, sobre a doutrina espírita. Conheça as obras de Chico Xavier, estude o Espiritismo. Que a paz de Jesus esteja com você.